Olá, amigos, amigas. Já estamos a postos. Boa noite a todos. Vamos colocar aqui logo o tema. Deixa a Liz entrar. Uau! Oi, E boa aí? noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo e você? Tudo tranquilo. Tô colocando o tema aqui para depois não me cobrarem. É bom. Pronto. Fixado. Enfim, boa noite. Agora estamos a postos. Tô com um livrinho aqui. Você tá com algum livrinho aí? Não, pode ler mesmo. Eu tenho aqui, mas pode ler isso. Antes disso, vá introduzindo o pessoal sobre o objetivo do nosso trabalho no Evangelho. E aí a Ah, gente... tá. Boa noite, gente. Eu sou Lissandra, né? O pessoal me conhece como Liz e eu, André. Nós somos um dos meu Deus, um dos idealizadores do Evangelho, junto com a Pri, que não entrou aqui hoje, mas enfim, ela tem entrado também. E aí o nosso objetivo aqui quando a gente criou esse Instagram, a ideia tinha dois principais propósitos. Né, nesses tempos de pandemia, trazer essas discussões de temas que são atuais e que, enfim, né, vão ajudar trazendo informação, discussões interessantes à luz do Evangelho, né, sem pretensão de falar de alguma religião específica, mas de falar dos ensinamentos de Jesus de uma maneira geral, né, das virtudes de homens de bem. E um outro propósito é deixar um canal aberto para que as pessoas possam, né, conversar, se abrir, né? Nenhum de nós é terapeuta, nem psicólogo, mas a gente entende que enquanto seres humanos a gente pode, né, ser um ombro, né, acolhedor em momentos difíceis. Então a gente disponibiliza o nosso direct, né, para poder conversar com as pessoas que querem, que sentem necessidade e tal, né? A gente sabe que esse período de isolamento tem sido difícil, embora a gente tenha algumas medidas de relaxamento em várias áreas do país, a gente sabe que ainda, né, não temos uma redução do número de casos que seja considerável para a gente voltar a sair, voltar a trabalhar normalmente. Isso tem acontecido de forma lenta. Então, quem tiver alguma dificuldade, quem estiver precisando, a gente está sempre à disposição. Exatamente. Bom, Liz já fez a introdução, então. E como sempre, a gente começa com uma leitura. Kate, um beijo. Como sempre, a gente começa com uma leitura. Eu escolhi aqui Pensamentos de Joana de Ângeles, que tem uma compilação de vários textos da mentora. E a pauta é bem interessante para o tema. Considera-te como és, um permanente aprendiz da vida. Jamais te permitas a petulância de pensar que és um ser especial, catalogado como superior ou portador de uma missão maior do que a dos demais. Achei fantástica essa leitura inicial de Joana, porque casa perfeitamente com aquilo que nós vamos dizer hoje, né? E já gostaria de agradecer a presença, a participação de todos vocês. No meu perfil foi o tema mais comentado. As enquetes, nós costumamos fazer enquetes antes para aferir, para verificar a aderência com o público, com as pessoas. E pelo menos no meu perfil pessoal foi a live até hoje mais comentada, mais respondida, né? E um tema que realmente não é uma pauta somente do momento da pandemia. Tem se acentuado, eu Uhum. acho, mais nesse momento, mas é uma demanda que já vem acontecendo para nós, já tem se espelhado em nossas vidas já há algum tempo, essa pauta de cobranças, né? E já entrando no tema, existem muitas cobranças, né? Nós, a todo instante, estamos constantemente bombardeados por uma série de pressões exteriores ou interiores, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tá? Uhum.
no meu perfil, né, no perfil das meninas também do Evangelho, nós publicamos perguntas como: você se sente muito cobrado? Ou então você se cobra muito? E mais de 80% das pessoas que participaram disseram que sim, que se cobram bastante, né? Ao mesmo tempo que também se sentem pressionadas em casa e no trabalho, e que também acham que o home office ou o trabalho doméstico são atividades estressoras, né? Estressantes. E eu já queria começar incitando minha amiga, né? Já chamando para uma reflexão bem próxima, para nós identificarmos o que efetivamente promoveria essa cobrança excessiva. O que você acha, Alice, que acaba desaguando nessa cobrança, nessa pressão tão intensa? É interessante esse tema porque a gente não deixa, ninguém deixa de viver algo do tipo, né? A gente tem as cobranças externas, mas eu acho que a gente tem, e acredito que a grande maioria das pessoas que responderam, que se sentem cobradas, né, ou que são muito cobradas, que se cobram muito, é muito por uma autocobrança, né? Acho que ela é bem maior, às vezes, do que a cobrança externa. Então, eu acho que a gente está no mundo com muitos estímulos. Primeira coisa, na sociedade, a tecnologia tem avançado muito. Então, a gente tem uma série de estímulos, uma série de demandas, né? A gente tem o WhatsApp, e-mail, enfim, tudo no smartphone, tudo à mão o tempo inteiro. Então, a gente é convidado, né, o tempo inteiro a se manter conectado. Então, na verdade, a gente hoje tem que fazer um esforço para se desconectar. Então a gente está sempre conectado, tem sempre. E assim, o mundo não para, as coisas estão acontecendo a cada dia mais rápido, né? Justamente por conta dessas tecnologias todas. E aí a gente fica sempre com a sensação, uma coisa que eu sempre discuto com as colegas minhas, umas amigas minhas do trabalho, é que assim, todas nós fazemos muito, mas todas nós temos a sensação de que a gente não faz nada, que a gente está sendo muito pouco, porque na verdade a demanda é muito grande. E aí a gente perde a noção, né? Principalmente com o smartphone, o tempo todo lá apitando todas as notificações de WhatsApp, que aí já se confunde com trabalho e diversão, né? Antes era só diversão e depois virou meio de trabalho, então já se confunde mesmo. Instagram, todas as redes sociais de maneira geral, elas têm esse apelo, né? E os acontecimentos estão muito a todo momento. Então, a gente está conectado com o mundo inteiro. Então, aqui eu recebo notificações da minha família, eu recebo notificações do meu trabalho, eu recebo notificações da Europa, né? Do que está acontecendo lá na China. Eu tô vendo que voltaram a ter casos de Covid na China. Então, assim, tá tudo muito, é muita demanda, né? E eu acho que o que a gente tem intenção de discutir aqui hoje é como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente vai lidar com esse momento de tanta cobrança, porque a cobrança, ela existe, né, André? Não tem como. Exatamente. Parece que, pelo que você coloca, que nós estamos no mode on, né? Ou seja, estamos ligados, conectados o tempo inteiro. E isso é uma verdade, porque essa tecnologia que promoveu o encurtamento das distâncias, em certa medida, também trouxe consigo uma série de informações, né, aquilo que a gente chamaria de just in time, né, informações que são ali a tempo real. Ou seja, você já sabe dos casos que estão sendo reincidentes de contaminação, por exemplo, na China, você já informou isso para nós, né, mais de 100 casos novos. E, ao mesmo tempo, existem demandas que são também do seu contexto, né? Da sua atividade profissional, da sua atividade pessoal, ou seja, uma série de demandas que vão surgindo por conta dessa conexão. Nós estamos conectados, né? O que seria um grande benefício, né? Que traria esse encurtamento da distância, a aproximação das pessoas, por vezes também é um fator afligente, né? Um fator que nos faz sofrer, que nos estressa, que nos, de alguma sorte, nos faz sofrer em demasia, justamente por essa tentativa de superarmos as expectativas. Então, surge a figura da expectativa como essa que deve ser superada,
né? A expectativa de ser uma excelente profissional, de ser um destaque, de ter um salário vultoso, a expectativa de ser um indivíduo que, de alguma sorte, se destaque no meio social em que se encontre, a expectativa de alcançar a iluminação, uma plenitude íntima, uma paz interior, uma expectativa de ter um bom casamento, uma boa relação, filhos obedientes ou que tenham um futuro promissor. Então, nós vamos nos impondo uma série de expectativas. E uma vez que essas expectativas sejam frustradas, nós também sofremos. E então cria-se, não é, esse ambiente de extrema pressão, de complicações muitas que, de alguma sorte, vão cada vez mais nos infelicitando. E aí, pode falar. Não, eu só ia comentar que esse bloco aqui, a gente está discutindo os aprendizados da pandemia para o novo eu, né? Então, a construção desse novo eu a partir desses aprendizados que a gente tem na pandemia. E aí, como o André colocou no início, a gente está vendo que tudo isso aí está com uma lente de aumento grande nesse período de pandemia, né? Então, a gente sabe que tem muita gente que, eu sou uma delas, inclusive, que parece que a demanda de trabalho triplicou, né? Tem 1000 coisas, e aí a gente tem lives, tem que assistir, tem vários cursos online gratuitos, então, tipo assim, tudo para você não ficar parado, para você se manter produtivo, né? Então, assim, é uma cobrança meio sem ser cobrança, é para você ficar bem, é para você ficar tranquilo, né? Tem meditação, tal horário. É muito engraçado. Exatamente. E aí sai uma pesquisa recente, eu vou trazer até alguns dados aqui para nós, é uma pesquisa do LinkedIn, que foi divulgada em 27 de maio, e que mostra que 62% dos entrevistados, pelo menos os que estão em home office, estão mais ansiosos e estressados do que antes desse período de pandemia. Né? 39% se sentem solitários, uma falta de interação com os próprios colegas. Né? 30% afirmam sentirem falta de um momento de descontração, aquela cultura informal, né? O momento do cafezinho, a rádio peão, são tão comuns no trabalho, né? Malhar o superior, enfim. 43% também estão se exercitando menos, então a diminuição das atividades, essa redução da serotonina, né? Desse hormônio tão importante, né? Que seria um regulador de uma certa felicidade ou de um contentamento. Né? A falta desse exercício também tem sido um fator estressante e 33% disseram que ter o sono afetado negativamente. Ou seja, uma série de questões aí, filhas da pandemia, né, que de alguma sorte, ou que já existiam, mas que se acentuaram no período pandêmico e que merecem uma análise, merecem uma reflexão mais detida nesse sentido. Teve Deixa eu só fazer um comentário rápido, que teve uma reportagem que tá rolando, né? Uma nova síndrome aí, que é a fadiga do Zoom. E aí eu me lembro que eu vi isso numa semana, que eu tava tendo 3 reuniões por dia. Gente, assim, não tem condição de você ficar bem depois de 3 reuniões, de pelo menos 2 horas cada uma. Em frente ao computador, a tela, né, de maneira geral, prestando atenção, né? E aí eu vi que isso tem se tornado cada vez mais comum, porque é isso, a gente tem 1000 demandas, e aí as coisas vão se multiplicando, vão aparecendo, e a gente vai fazendo, e vai, enfim, né? Então, só corroborando, assim, aí a gente, o que você falou, a gente já tinha antes, só que agora tomou um grau de aumento, e agora a gente só deslocou, assim, mudou. Então, no modelo home office, a gente não tem mais a síndrome de burnout, mas a gente tem a fadiga do Zoom, né? Que as pessoas do Zoom é porque é um aplicativo, para quem não conhece, de reuniões, né? Online. Exato. E aí, como o Kátia até coloca muito bem aqui, só o fato de viver de máscara, né? Estar de máscara o dia todo já é muito difícil. E aí parece que a gente está em uma constante guerra, né? Uma guerra contra o coronavírus, e aí você tem que usar uma série de medidas, né? As máscaras, os protetores faciais, o álcool em gel, os cuidados no manuseio dos itens, enfim, os artigos de higiene que se multiplicam. Então, parece que estamos numa trincheira, né? Num ambiente de guerra mesmo, e isso, é claro, também tem contribuído
para essa pressão, né? Porque além das Com pressões certeza. profissionais, além das pressões familiares, além das pressões íntimas, se somam as pressões exteriores por força do novo coronavírus. Então, isso tudo acaba sendo um ambiente de muita aflição para as criaturas, para todos nós, e de alguma sorte é sobre esse tema, então, cobranças, que nós vamos falar nesta noite, com o apoio de vocês. Agradecer até a presença de Tereza Belli, com a nossa amiga, que esteve conosco também, numa live mais recente sobre os idosos. E nesse bloco de contemporaneidades, nós vamos abordar alguns temas também que são bem palpitantes. Então, é nesse sentido que nós vamos, então, tentar traçar alguns pontos de reflexão, né? Nenhuma de nossas lives visa a equacionar a questão de imediato, porque nós não acreditamos nisso. Aqui, o importante é nós criarmos discussões, indagações, para que a gente possa rever as nossas posturas íntimas, né? Longe de ser um guia, é mais uma orientação mesmo, nesses dias tão delicados, tão tumultuosos, né, Liz? A gente tem o nosso principal guia, que são os ensinamentos de Jesus, né? Então, esses são de fato, é de fato o guia, né, da gente. Então, assim, de todos nós, digamos. Deixa eu só fazer um comentário, porque eu não tô vendo não tô vendo comentário de ninguém. Então, assim, eu não tô vendo ninguém entrando, não tô vendo nada. É engraçado, né? Cada dia nesse Instagram é uma novidade, porque hoje eu não tô vendo ninguém. Então, se eu não vejo quem entrou, eu ainda ia perguntar você se tinha desativado os comentários. E agora que eu tô vendo que não. Não, tá aqui. Eu não tô vendo, não. Só tô vendo aqui. Tá tudo ótimo. E aí, uma coisa que eu acho, né, importante começar falando, que me remeteu quando a gente, né, começou a pensar nesse tema, primeiro, assim, a gente, né, tá aqui discutindo a quantidade de demandas. Então, acaba que, inclusive, uma demanda que muitas vezes a gente deixava de escanteio e que agora se tornou talvez mais urgente é a demanda da convivência familiar. Tem gente que está solitário, né, no seu ambiente, mas tem muita gente que se voltou, tem que estar em família. Então, assim, como é que eu lido? Né? Eu passava por minha mãe, eu passava pelo meu irmão, enfim, pela pessoa que mora comigo, e agora eu sou obrigada a estar com ela, convivendo com ela, e não era tão fácil. Né? Então, a gente falou no bloco de família das convivências, das dificuldades, mas assim, eu acho que a gente, talvez, né, a pandemia, esse período de isolamento, ele seja um convite mesmo para a gente estabelecer as prioridades. Qual é a minha prioridade nesse momento, enquanto ser humano? Né? Não só profissional, não só no que eu vou dedicar a minha energia, né, no campo profissional, mas qual é a minha prioridade enquanto ser humano? Né? Então, se eu tenho 3 empregos, se eu tenho minha família, se eu tenho trabalho, né, lá no centro, seja lá onde for que eu faça algum trabalho voluntário, numa ONG e tal. Tanta coisa assim, peraí, qual é a minha prioridade? O que realmente é importante para mim, né? Eu acho que esse é um passo assim, primordial para a gente começar a lidar de uma forma melhor, né, com essas demandas que vão chegando. Me parece, Liz, que aí nesse sentido é importante a gente identificar o tempo como um aliado. Uhum. Algumas pessoas falam acerca de um tempo no sentido de eles correr, né? Mas, em nossa opinião particular, preferimos um tempo de acordo com o que nos trouxe Henri Bergson, né? No sentido de um tempo com qualidade. Né? Uhum. E esse tempo é tão perceptível em nossas vidas porque, se nós tomássemos um exemplo, né? Diante de um assalto, né? De uma ocorrência difícil, né? Num hospital necessitando de um atendimento, aqueles poucos minutos parecem horas. Né? Uma eternidade. Uma eternidade, alguns dizem. Enquanto que em outros momentos, né, um diálogo mais amistoso, uma conversa, uma confraternização de algumas horas parece que se escoa em minutos. Né? Então, esse tempo, numa visão qualitativa, qual nos trouxe Bergson, né? E esse tempo importante e que deve ser aproveitado. E aí muitos especialistas trazem uma diferenciação entre aquilo que é urgente e daquilo que é importante. Né? Urgente no sentido daquilo que deve ser dado um atendimento mais célere e importante no sentido daquilo que precisa ser revisado, mas que talvez possa esperar. Então, muitas vezes, nós nos atropelamos, né? Independente das nomenclaturas que nós estabeleçamos, né? Urgente, importante, enfim. Mas muitas vezes nós nos atropelamos, tentamos dar conta de tudo
E aqui eu estou me valendo muito do diálogo trazido pelas mulheres, que é um diálogo muito lícito. Aliás, as mulheres são muito cobradas, né? Eu tenho muitas amigas que são mães, que são mulheres independentes, são mulheres que trabalham, que têm relações afetivas e, ao mesmo tempo, que têm que se desdobrar em múltiplas tarefas e acabam se cobrando em demasia por conta desse tempo que não tem muitas vezes para dedicar a si mesmas, né? Ou até mesmo para os filhos, tanto quanto gostaria. E aí a importância de a gente qualificar a experiência do tempo, né? Ou seja, mesmo que você tenha meia hora com o seu filho, dedique aqueles 30 minutos ao seu filho, né? Mesmo que você tenha uma hora com seu esposo, com sua esposa, com seu companheiro ou companheira, dedique aquela uma hora, né? Evitando aquilo que pode fazer com que nós percamos tempo, né? Então, eu acho que estabelecer prioridades, como você colocou, é muito importante nesse sentido, não é verdade? Sim, com certeza. E aí, eu acho que além dessa questão, né, do estabelecer prioridades, que esse é um dos passos em ação concreta que a gente pode fazer, né? Então, como você falou, estabelecer o que é urgente, o que é importante, estabelecer também o que eu posso delegar, o que eu posso pedir ajuda, né? Semana passada a gente falou da importância desse ir e vir, né? Desse dar e receber. Então, se eu não sei receber ajuda, como é que eu vou saber dar ajuda, né? Então, é um movimento importante. Então, saber algumas coisas, olha, isso aqui não dá para mim, eu vou delegar. Eu vou encaminhar essa tarefa porque está me sobrecarregando, né? E aí, se a gente pensar nos princípios, né, evangélicos, o que Jesus trouxe de ensinamento, que foi um dos principais ensinamentos que ele trouxe e que a gente ainda engatinha muito, né? Que é o amar ao próximo como a si mesmo. Esse como a si mesmo, ele é imprescindível. Porque se eu não me amo, se eu não cuido de mim, do meu tempo, como você falou aí, né? De dar qualidade ao meu tempo e vivenciar as experiências que eu tenho com da melhor forma possível, né? Com a entrega, com essa presença, como que eu vou amar ao próximo? Como que eu vou fazer, né? Ter uma boa convivência? Como que eu vou me desenvolver bem no trabalho? Então, acho que, assim, tudo começa, né? Da gente se olhar e se cuidar, né? Porque, inclusive, Dé, quando a gente vai observar, e eu tô falando isso por experiência própria, quando a gente vai observar dentro das milhões de tarefas, se tem uma, é muito, mas a maioria não tem nada a ver com autocuidado. A grande maioria é para os outros. Não, eu faço isso, mas isso me faz super bem, ajudar o outro. O trabalho me faz bem, ótimo. Mas o cuidado com você, em que momento você, né, se recolhe para ler um livro, Não é? se permite, né? Se permite dizer não, às vezes, a alguém que você gosta muito, que você tá vendo que tá precisando, mas que naquele momento você não tem como. Então, assim, né? Isso tudo é bem... Ou então não fazer nada, não é? Sim, Porque a gente está todo tempo sim. tendo que fazer alguma coisa, né? E quando não se faz nada, acredita que está sendo ocioso, preguiçoso. Isso não é Uhum, verdade, né? O sim. próprio Domenico De Masi, que é esse importante sociólogo italiano, faz uma revisão de literatura, trazendo a importância desse ócio criativo, né? Dessa atividade que, por vezes, vai padecer de uma contemplação, de um momento consigo mesmo, em que você aparentemente não faz nada, mas está refletindo uma série de coisas, ou então está pensando no nada mesmo, que Leandro Carnal até coloca, achei interessante, que os homens têm uma caixinha do nada, né? Então, às vezes, a gente está pensando em nada. Às vezes, pergunta, o que você está pensando? Pensando em nada, né? Não está passando nada pela cabeça, não está escoando nada. Então, a importância disso, porque acaba promovendo a higiene mental também muito forte. Muito importante, né? A própria visão da paciência, né? Como Ivone colocou, é importante que nós tenhamos paciência, não nos sentimos culpados por não fazer nada, como Vanessa colocou. Exatamente isso, né? Por quê? Porque nós precisamos alcançar a saúde da mente. Da mente. A gente pensa em vencer o coronavírus, mas muitas pessoas vão passar por essa pandemia adoecidos, né? Depressivos, neuróticos, psicóticos, é preciso dizer isso. E a própria internet, a própria mídia social, as redes sociais, de uma certa forma, acabam contribuindo com isso, no sentido de trazerem um mito da eterna felicidade, do contentamento, né? Você segue pessoas que são bem-sucedidas, que estão sorrindo o tempo todo, que estão ostentando,
Quando, na verdade, muito dessa vida deles não é real. Muito do que se processa nas fotos, nos emoticons, não se faz perceber na vida de relação. E esse descompasso, esse desalinho não observado pelo outro, muitas vezes tangencia a frustração. Por que fulano alcançou e eu não alcanço? Né? Por que Liz é sempre feliz e eu não consigo alcançar a felicidade? Mas será que Liz é feliz realmente o tempo todo? Porque ali é só um clique, ali é só um recorte. O post que você faz é de um momento. Ninguém sabe que muitas vezes a pessoa tirou 10, 15, 20, 30 fotos para sair uma única perfeita. E muitas pessoas relatam isso, né? Dessas síndromes que desenvolveram durante as redes sociais, né? Para os terapeutas, para os psicólogos, psiquiatras, informando exatamente essa insatisfação. Esse eterno culto à perfeição, o endeusamento da beleza de um padrão inacessível, porque ninguém é feliz o tempo todo. Eu estava até acompanhando uma amiga que, rapidinho, fez um post ontem e disse, eu não estou ok hoje, era em inglês, né? Eu não estou ok hoje, mas tudo bem. E isso é verdade. Ninguém tem a obrigação de estar bem todos os dias. Sim. É normal a pessoa estar num dia ruim de repente, né, refletindo determinadas questões. Isso é comum. A gente não pode justamente fazer o contrário, padronizar a felicidade, o sucesso contínuo, porque isso não se processa na vida de relação ininterruptamente. Não é verdade? Com certeza. O que eu ia comentar é que a gente também tem muitas regras, né, e dicas, e enfim, todo um protocolo que como seguir para... Ai, minha bateria. E aí, para lidar bem com a pandemia, né? E aí, enfim, a gente vê também várias pessoas se obrigando a seguir o passo a passo. Então de manhã eu vou meditar e depois eu vou fazer yoga, e depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Eu me lembro que, antes do contexto de pandemia, né? Uma vez eu atendi uma pessoa, eu sou nutricionista, né? Para quem não sabe. E aí, ela falava que ela, enfim... Todos os dias ela estabelecia como prioridade fazer a atividade física dela. Mas ela contando isso era tão estressante. E a atividade física dela, na verdade, era muito engraçado. Eu cheguei a conversar com ela. Você está se estressando para ir para a sua atividade física para relaxar. Então, não faz nenhum sentido, né? Então, eu acho que é mais ou menos o raciocínio dessa época. Então, a gente está se estressando para meditar no horário que tem que ser, porque senão eu vou ficar mal. Porque senão eu não vou render no meu trabalho. Porque senão eu não vou estar feliz. Né? Então, às vezes, tem a questão das pessoas quererem mostrar nas redes sociais, e tem as pessoas que não querem mostrar para si também, que tem momentos de tristeza, sendo que é humano. Né? A gente tem um filme que a gente comenta aqui divertidamente, que mostra a importância da tristeza. E eu me lembro de uma cena bem importante do filme, que chega um momento, sem querer dar spoiler, mas que se mostra a importância da tristeza justamente para o momento de pedir ajuda. Então, quando eu me reconheço triste, eu consigo ter a humildade suficiente para ir lá e pedir ajuda, né? Para, enfim, me colocar para a pessoa, seja lá quem for, e me colocar nessa posição de alguém que precisa de um carinho, né? De um conforto. Exatamente. Estamos diante de uma geração infantilizada. Sim. Somos ainda muito infantis. Né? A própria Kátia está colocando aqui as comparações. Isso é verdade. Nós nos comparamos o tempo todo. Né? De repente eu tenho X anos, mas fulano de tal tem a mesma idade, já tem carro, já tem casa, já tem casamento. E essa comparação é muito perigosa, porque nós somos universos particulares. Cada um traz suas histórias, né? Seu contexto de vida. E isso não pode ser descartado. Né? O fato de alguém ter alcançado alguma coisa não faz dele melhor nem pior do que eu. Simplesmente ele tem um roteiro de vida diferente. E isso é muito importante. Né? A aceitação, aceitar-se como se é. Isso é muito importante. Sim. E isso vai reduzir as pressões, porque você vai perceber que essa comparação é muito danosa, é tóxica. Né? Estabelecer padrões, estruturar comportamentos engessados vai contribuir justamente para o surgimento de muitas doenças, né? Para muitas neuroses, muitas psicoses, a própria depressão, que simboliza essa ruptura, essa fragmentação psíquica, demonstrando que aquilo que você traz no mundo íntimo não é o mesmo que se processa no mundo exterior. Então isso precisa ser dito. Esses desafios são inúmeros diante dessa contemporaneidade. E eu acho muito importante quando você traz a figura da delegação,
porque muitas vezes nós acreditamos que centralizar demonstra competência. Uhum. Mas a verdadeira competência está em distribuir, compartilhar, não é? Aquilo que possa ser compartilhado, obviamente, né? Porque tem sofrimentos, tem questões que são íntimas, mas compartilhar aquilo que é necessário para que a gente possa aprender com a experiência do outro. Porque, de repente, a gente está percorrendo um caminho mais longo, mais difícil, e o outro já tenha alguma forma de contornar aquela situação, porque já passou por ela, já traz um benchmark, já traz uma experiência anterior. Então, isso é importante ser levado em consideração, né? Esse compartilhamento, essa lição que se aprende com o outro. Daí o espaço, como a gente se propõe aqui, né? De trazer esse intercâmbio de diálogos, de saberes, para que a gente possa crescer, não é verdade? Com certeza. E aí eu vou lembrar que, ainda nesse ponto, né, insistindo nesse ponto do auto-amor, assim, porque a gente fez uma live só sobre isso, né? Acho que na época não ficou gravada, mas então vale trazer alguns pontos que a gente trouxe lá, da importância mesmo, né? Primeiro, porque quando a gente fala de autoconhecimento, né, a gente está num processo de autoconhecimento. Mas ele precisa necessariamente estar acompanhado da autoaceitação que a Andrea está citando, né? Então, se a gente se conhece, mas não se aceita, ok, tá legal, porque é um caminho a gente se conhecer, mas é preciso a gente fazer esse exercício de aceitação. E é um exercício mesmo. Quando eu falo exercício, é literal. É exercício de um dia de cada vez, de ter um dia da gente cair e se julgar de novo, né? Eu acho que isso é uma técnica, na verdade, do PNL, né? Mas eu li e fez sentido pra mim. Eles têm uma ideia de você colocar, de você dar nome, porque a gente normalmente tem uma voz que nos cobra, né? Então tem aquela vozinha que quando você senta no sofá e não faz nada, nem assiste televisão, não faz nada, como você citou, né, Dé? Sim, não faz nada, tem aquela vozinha que diz, nossa, como você é preguiçoso, nossa, como você é isso. E aí uma técnica que eles... exatamente. Aí uma técnica que eles usam que, né, me ajudou, tem me ajudado, é dar nome. Dar nome a essa pessoa. A gente observa essa vozinha como se fosse uma entidade à parte, né? É uma pessoa que não sou eu. E aí, quando a gente começa a ouvir, você começa a, né? Quando a gente está em condições para isso, se a gente está tomada de emoção por qualquer motivo, a gente consegue dialogar com essa voz e dizer, hoje eu não vou te ouvir, né? Hoje eu vou me permitir descansar. Eu estou precisando. E a gente tem muito isso. Como a gente está numa sociedade que não valoriza, né, o descanso, né, não valoriza esses momentos do ócio, como você citou, é justamente o contrário. Nossa sociedade hoje, por conta dessa velocidade rápida, ela só valoriza o esforço, né? Então, o menino que está lá estudando, pegando o Wi-Fi da padaria, nossa, que bonito. Ok, é importante, mostra o quanto que ele tem, mas vamos ver por trás disso, né? Então, assim, às vezes a gente valoriza tanto o esforço, mas esquece de valorizar também os momentos de pausa, né? Daí, como você citou, assim, o ócio criativo, nesses momentos que a gente está parado, surge tanta solução de tantas coisas, questões que a gente fica, às vezes, né? Exatamente. E aí, trazendo um pouco do conteúdo evangélico, indispensável, né? Nossa veia evangélica é importante, né? As máximas morais do Cristo. Dizer que Jesus é um ser realmente divino, atemporal, né? Ensinamentos, assim, muito atuais. E até me permitam ler um trecho que está em Mateus, capítulo 6, versículos de 31 a 34. Portanto, não fiquem preocupados dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos é que ficam procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe das coisas que vocês precisam, né? Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus, sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas essas coisas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá as suas preocupações. Basta a cada dia a sua própria dificuldade. Perfeito, porque sintetiza justamente as nossas questões em torno desse diálogo de hoje, né? Jesus, naquele tempo, já previa, né, não só o recorte daquela época, percebemos que essas preocupações foram se agigantando e estão desaguando ainda no contexto atual. Ou seja, nós ainda estamos preocupados com o que comer, com o que vestir, como será o dia de amanhã, e esquecemos de viver o hoje, né? A importância
desse ser, desse eu que vai se construindo, que dá título a esse bloco, e que vai sendo construído dia a dia. Nós só temos o hoje, o agora e o já. É esse momento. Porque não sabemos se vamos despertar amanhã. Então é preciso que esse momento seja um momento vivido, seja um momento aproveitado, seja um momento refletido, para que justamente a gente possa, então, libertar-se desse jugo, das preocupações, desse cárcere, né, das cobranças excessivas, e dessa forma alcançar a plenitude, né, alcançar a própria questão em torno também dessa paz de consciência. Isso é muito importante, né? A libertação desse cárcere de cobrança, não é? Desse cárcere que nos enjaula. Eu costumo dizer até que nós, da realidade brasileira, sabemos que a libertação dos escravos aconteceu oficialmente em 1888. É fato que os arrastamentos, os desdobramentos disso ainda se fazem sentir. Inclusive, vamos ter uma live neste bloco que vai versar sobre racismo, né? Mas, complementando, as algemas hoje que nos encarceram são muito mais perigosas porque invisíveis. Sim. São essas preocupações, são essas pressões que vão nos encarcerando e pedindo que nós tenhamos uma vida. E então nós apenas sobrevivemos. Por quê? Porque somos vítimas da rotina. Desse ato mecânico de encadear ações, de preocupações e sem, contudo, refletir. É, às vezes, como se nós fôssemos robóticos. Nós fazemos aquilo que programamos para fazer naquele dia. Quando não fazemos, ficamos preocupados, frustrados. E isso não tem sentido. Não nos preenche. Daí as insatisfações, daí as depressões, as neuroses, as psicoses. Você tocou num ponto. Termine. É até excessivo de ansiolíticos. Uhum. Não por acaso, a indústria farmacêutica é uma das 3 maiores potências do globo. E a venda dos ansiolíticos no Brasil é destacada. Então é para analisarmos essa questão com muito cuidado, não é? Eu acho que essa passagem aí do Evangelho, ela nos lembra, né? Porque a cada dia basta o seu mal. É justamente essa questão da gente não se preocupar, né? Não antecipar nossas preocupações. E aí eu sempre fico refletindo de onde é que vem, né, esse excesso de preocupações. E aí a gente toca num ponto muito específico que é o controle, né? A nossa necessidade de controlar as coisas. Muitas vezes o que a gente vê é que essa autocobrança, né, excessiva, ela vem da nossa necessidade de controlar. Então, eu quero que a coisa saia exatamente do jeito que eu planejei, como você citou, né? Mas a vida não é planejada, a vida acontece, né? E aí, isso que você tocou é bem importante a gente tomar consciência de que cada dia é um dia, né? A gente precisa... Uma coisa que me ajuda muito nessas questões de autocobrança é estabelecer metas diárias. Então, eu pego todas as atividades que eu tenho, reparto em vários passos pequenos e tento encaixar por dia. Então, eu tenho metas por dia. E há um trabalho de que, às vezes, as metas vão ser cumpridas, ótimo, né? Dá uma sensação de satisfação depois, porque eu cumpri o que eu tinha previsto, o que eu tinha planejado. Mas também tem dias que eu não consigo cumprir nem metade do que eu tinha planejado. E tudo bem. E aí eu fiquei pensando que convivência com criança é muito não planejada, né? É muito, assim, requer muita presença e muita entrega mesmo. E aí eu tô com o meu afilhado, passando essa quarentena. E aí hoje eu tinha uma programação, eu tinha algumas tarefas diárias, né, que eu tinha pensado em cumprir hoje, e eu não consegui metade, porque ele, enfim, teve um momento que a mãe dele saiu e ele ficou desesperado, inconsolável. Então eu simplesmente falei, cara, eu vou ficar aqui do lado dele. E aí perdi reunião, perdi um monte de coisa. Senti, né, porque pelo trabalho é óbvio que isso vai fazer diferença pra mim, mas naquele momento eu não conseguia deixar meu afilhado chorando do jeito que ele tava. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Como que a gente tem, às vezes, a necessidade de controlar e quando, na verdade, às vezes é só deixar o choro rolar, sabe? Como eu simplesmente fiquei ali do lado dele, eu não tava fazendo nada, eu só tava do lado dele, mostrando ele que eu tava ali, mas eu sentia que era necessário. Se eu levantasse ali e fosse trabalhar, sabe? Qual o sentido disso? Viver Então, aquela experiência. isso. E aí volta o que a gente comentou, as prioridades. O que é prioridade pra mim? Minha família. Sem sombra de dúvidas. E meu afilhado, eu tô construindo
né? Estou participando ali do processo com ele. Então, se eu estou ali do lado dele, né? A gente já tocou aqui também pontos como educação, a gente é exemplo. Então, eu estou ali do lado dele, mostrando a ele que eu estou com ele, independente de estar ou não. E aí é muito engraçado como eu fiquei pensando sobre isso, como as crianças realmente trazem essa coisa de entrega, né? E é um ensinamento mesmo a convivência com criança. A gente simplesmente entrega e eu tô ali, eu tava ali presente, né? Então, mudei toda a minha rotina, reorganizei, mas ok, porque a vida é isso, né? A vida é E é improviso. importante esse senso de presença, não é? Uhum. Estar naquela atividade, não é? Ou seja, dedicar-se naquele momento e perceber as variáveis, aquilo que compõe e entender que não temos o controle de tudo. Muitas vezes você Uhum. tem um filho, você, não, eu quero que meu filho vá todo dia para a escola, esteja completamente seguro, tenha boas notas e efetivamente Ter uma alcance uma alimentação posição destacada, saudável, uma boa ideal. formação, uma alimentação saudável. Aí, de repente, a criança chega na escola, um coleguinha apresenta um salgadinho, alguma coisa mais gordurosa, que normalmente é mais gostoso mesmo. E aí a criança se deleita, adora aquele conteúdo proibido, né, que fica ali de alguma sorte fervilhando, a criança extravasa, come logo em excesso, passa mal. Ou seja, esse controle excessivo que frustra quem o sofre e quem o impõe também. Né? Ou Sim. seja, não temos que ter essa noção, porque isso é uma ilusão. Não temos o controle de tudo. Né? Podemos ter tudo planejado, mas e se algo acontecer à frente, o pneu furar, não é? Ou então fomos interpelados pela polícia numa blitz e perdemos nosso compromisso. Ou no seu caso, né, o seu afilhado começa a chorar e você tem que se dedicar a ele, perde uma reunião. Então, isso é para demonstrar que nós não temos o controle de tudo. A própria pandemia está nos ensinando É. isso. Eu pensei O exatamente homem nisso agora. do século XXI, a mulher do século XXI, a mulher destacada, que está alcançando posições mais elevadas, que ainda tem lutas por serem superadas, vencidas. Mas esse homem e essa mulher do século XXI, que estavam no topo da cadeia alimentar, de repente se submetem a um ser microscópico, né, a um Invisível. vírus de alto contágio que impõe um distanciamento e isolamento sociais, né, que promovem, ao mesmo tempo, um respiro à natureza, porque a natureza passa a se comunicar de outra forma, de uma maneira mais saudável, ensinando ao homem que o comportamento dele estava inadequado, precisava ser revisado. Ou seja, isso para nos demonstrar que não temos o controle de absolutamente nada. Isso, isso. Não é? É isso. É exatamente isso, né? A gente é justamente isso. Assim, por que tem tanta gente desesperada com a pandemia? A gente não está aqui fazendo julgamento de questões específicas, a gente está falando do geral. Falta de controle. Eu não tenho controle de quando que vai acabar. Ninguém sabe quando vai acabar, ninguém sabe até quando a gente vai ficar dentro de casa. Então, imagina que né, assim, é muito engraçado como a sabedoria divina, né? Tirou o controle de todo mundo. E aí agora? Como é que fica? Né? E aí tá Exato. todo mundo meio perdido, assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Volto para casa, não volto, fico aqui, não fico, o que que eu faço? Né? Então, é um grande convite mesmo, em termos de humanidade, de sociedade, a gente entregar mesmo, né? E porque é o que nos resta, é confiar, né? E entregar Exatamente. com fé. E até a Ivone colocou ali logo após, né, que tínhamos muitos planos, um planejamento, viagens, e por conta da pandemia tudo teve que ser revisto. Né? Uma série de coisas se modificaram. Né? Nosso planejamento foi por água abaixo em muitas instâncias. Nós precisamos revisitá-lo, revisá-lo. E então tudo isso imposto por força de um micro-organismo, como colocou Ana Lorena. É verdade, Lore, um micro-organismo, um ser microscópico que mudou completamente o cenário de todo o planeta. Para nós percebermos, então, que essas pressões em larga escala trazem muitos desvios, né, muitos desequilíbrios, descompassos nossos para conosco mesmo e nossos para com os demais. Ou seja, e aí vamos entendendo que é necessário promovermos mudanças, né? Nos adaptarmos a novos cenários. Né? Por exemplo, essas lives que estão acontecendo. Provavelmente, se não estivéssemos no contexto da pandemia, elas não estariam funcionando ou ocorrendo com a mesma incidência.
né? E isso tudo foi revisto por conta da pandemia. Então, essa flexibilidade que nós precisamos trazer para o nosso contexto para que essa rigidez não nos engesse, né? Não nos cristalize o comportamento, né? Não nos faça incorrer em graves equívocos, em desequilíbrios outros. E essas pressões, a partir dessa flexibilidade, vão reduzindo. Esse entendimento do respeito a si mesmo, ao seu tempo, também constitui uma matéria importante, né? E aí nos lembramos do que está em Deuteronômio, né? Sobre a terra e debaixo do céu há tempo para tudo. Tempo para semear e tempo para arrancar a planta. E o que nós estamos fazendo do nosso tempo? E que sementes estamos lançando? Porque, por certo, aquilo que nós plantamos agora, colheremos mais tarde. E jamais poderemos usar da prerrogativa de que não estamos fazendo, né? Porque o próprio ato de escolher não semear já é uma escolha. E então deveremos arcar com as consequências diretas por nossos atos. Não é verdade? Com certeza. Eu não sei como é que a gente está de tempo, porque eu realmente estou sem Temos ainda colocação. 15 minutinhos. Tá. É porque eu me lembrei que eu reassisti, né, um filme no final de semana, Forrest Gump, que é um filme super antigo. E aí, desde que ele começou a aparecer pra mim, não é do meu eu tava tempo. com vontade. Não, eu acho que também não é do meu, mas eu já tinha assistido em algum outro momento, na infância. E aí eu me lembro, a ideia que eu sempre tive é que Forrest Gump era um cara retardado, e aí, enfim, né? Uma pessoa com algum retardo, enfim. E aí eu fui assistir o filme. E eu fiquei encantada e apaixonada por ele. E eu fiquei pensando, gente, de onde vinha essa ideia, né? Na verdade, a história de uma pessoa que realmente tinha um QI abaixo do normal em relação ao que se esperava das crianças naquela época. Mas a mãe, né, batalhou, enfim, resumindo, ele entrou na escola e no fim das contas, a história mostra que ele era um cara que vivia a vida presente, sem expectativas, né? E aí eu fiquei me perguntando, poxa, de onde vinha essa ideia de que ele tinha algum retardo só por conta do QI? Porque é um cara que viveu presente, ele era super leal, né? Ele valorizava exatamente o que tinha valor, o amor. Então, a história em si, assim, rever esse filme foi muito bom, porque, no fim das contas, né, assim, a minha visão, quando eu assistia, quando era criança, eu tive uma visão completamente distorcida da situação. E ver hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu consegui enxergar que, na verdade, ele é um cara que valoriza o que é importante, que vive o presente, que não fica colocando expectativas, ele só vivia, ele sonhava, né? Então, ele sonhou que iria comprar um barco, ia pescar camarão, ele sonhou e concretizou e ficou rico com isso, mas isso não mudou em nada o amor que ele tinha pela mulher X, isso não mudou em nada a convivência dele com as outras pessoas. Então, ele era o que ele era autêntico, ele era presente e ele dava o valor que importava. Então, onde que tá aí o retardo? Nenhum. Na verdade, ele era um cara super lúcido, né? Então, eu acho que, no fim das contas, eu fiquei pensando, né? Para além de redes sociais e notificações, quando a gente está presente, né, assim, a gente tende a não se cobrar tanto mesmo, porque a gente está ali vivenciando, né? A autocobrança acho que também vem dessa necessidade de controle e da nossa mente que sempre está lá ansiosa, querendo alguma coisa. Se eu estou presente, eu não tenho nem tempo de pensar, de me cobrar, porque eu estou vivendo, né? E é um aprendizado bem grande. Tá baixo, não estou ouvindo direito. Não sei. E aí você tocou no ponto que até o Magno colocou há pouco, né? É impossível ou jamais se consegue planejar o futuro se não estamos interpretando o presente, vivendo o presente, né? De que adianta planejarmos muito o futuro se estamos desperdiçando o presente, né? Por certo, esse futuro não vai se concretizar dessa forma, né? É necessário, digamos, ter os pés no chão e o olhar no horizonte, né? Essa ambivalência, essa forma de um indivíduo, de alguma sorte, ter os pés no presente e vislumbrar o futuro. E isso é importante, porque à medida que você vive o presente, o contexto atual, você também está insementando, você também está cultivando aquilo que você vai colher no futuro, né? E isso, é claro,
vai justamente permitir que nós tenhamos uma vida mais plena, mais feliz. Não pela ausência de dificuldades, de sofrimentos, que isso não vai existir, mas pelo fato de nós entendermos a realidade de uma maneira mais ampla, não é? De uma maneira mais madura, né? Desse amadurecimento que ainda é necessário para nós. Né? Dissemos que nós somos ainda meninos e meninas, né, espirituais, no sentido de não termos ainda um conhecimento mais profundo acerca da própria existência. Então, essa madureza emocional e psicológica vão ser justamente importantes para que a gente possa ter um futuro mais digno, mais promissor e viver, é claro, o presente. Né? Dependendo, né, vinculando-se diretamente o outro. E entender ao mesmo tempo, como diz Walter Ugumãe em Homens Imprudentemente Poéticos, que o sofrimento nunca impediria alguém de ser feliz. Ou seja, se nós estamos atravessando dificuldades, adversidades, sofrimentos, tudo isso vai, de alguma sorte, servir para que nós saiamos mais fortalecidos dessas circunstâncias. Né? E esse sofrimento não há de ser impeditivo para alcançarmos a felicidade. Todos nós que estamos na Terra vamos passar por momentos difíceis, por agruras, mas o que vai dar o tom em nossas vidas é a maneira como nós passarmos pelas dificuldades. Da forma como nós passaremos por essas intempéries, né, íntimas, profissionais, pessoais, conjugais, e, é claro, vivendo essa experiência para que no futuro, mais fortes, mais robustos, possamos encarar o futuro de uma maneira mais honrada, mais digna. Não é verdade? Com certeza. Eu acho que já deve estar no final, né? Então, assim, a mensagem que eu queria dar é realmente da gente, né, nesse contexto aí de cobranças mil, né, antes de estabelecer as prioridades de trabalho e tal, se priorize, sabe? A gente precisa aprender a se colocar como o primeiro, porque se a gente não tá bem, a gente não consegue ajudar, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue fazer nada, né? Então, assim, tem um livro que eu peguei para dar uma olhada de uma autora de Vanderlei de Oliveira, né? Mas o espírito é Hermance Dufour. E é um espírito que fala muito dessas questões do autocuidado, né? Autoconhecimento. E tem um livro que chama-se Mereça Ser Feliz, né? E ele é bem... Só o título ele já é bem impactante, né? Porque muitas vezes a gente se vê se cobrando demais, tentando atingir um nível, né? De ser que a gente nem precisa, porque nós já somos bons, já somos únicos, somos maravilhosos. E aí lembrar também o que a gente já falou em outras lives, né? Nós somos luz, né? Deus colocou, vós sois luz. Então, nós somos únicos e perfeitos. Perfeitos no sentido de estamos onde devemos estar, do jeito que somos, né? A gente está exatamente onde devia estar, com quem deveríamos estar, da forma que deveríamos estar. Então, esse momento de, além de se conhecer, se aceitar e se amar, ele é muito importante. E aí, só retomando também a mensagem que Dé trouxe. Quando a gente está aqui falando, eu não estou me sentindo autoridade em nada. Estou também nesse aprendizado, né? Isso é bem forte para mim, assim. Essa é uma mensagem que é muito forte para mim, de me aceitar. Além de me conhecer, me aceitar. E eu acho que isso é importante da gente ter conhecimento que, como ele colocou no início, a gente está aqui para trocar reflexões, compartilhar. A gente está aqui numa conversa de amigos que a gente compartilha com outras pessoas e que bom que ajuda, né? E a intenção é exatamente essa, é ajudar, que a gente compartilhar essas questões, se abrir um pouquinho, a gente consegue, né? Que outras pessoas se conectem com nossas histórias, com as nossas demandas, porque somos seres humanos todos. E todo mundo, né, acaba um ajudando o outro. Então, acho que a mensagem é merecer ser feliz, né? Exato. Perfeito. Agradecer aos amigos, às amigas que têm nos acompanhado nessa empreitada do Evangelho. É uma empreitada despretensiosa, né? Na verdade, não é filha da pandemia, mas, é claro, tem nesse contexto um ambiente propício para surgir, né? E dizer assim, do acolhimento, do carinho, muitos entrando em contato conosco, falando da relevância das discussões. São discussões muito simples, não desejamos aqui equacionar ou esgotar questões, apenas levantar, né, ponderações para que a gente possa se melhorar. Né? Como Liz falou, ninguém é autoridade. E Joana de Ângeles também complementa na obra Libertação do Sofrimento, que foi o que eu li no início, né, que nenhum de nós é um ser especial
catalogado como superior ou portador de missão maior do que a dos demais. Ou seja, todos nós temos uma missão para conosco mesmo. Não é? Temos uma importância, merecemos e, é claro, devemos ser felizes. Mas isso depende de um conteúdo que é nosso. Portanto, para além das cobranças, das pressões, sejamos mais flexíveis, claro, entendendo a importância dessa boa convivência consigo mesmo, entendendo as suas limitações, as suas deficiências, mas sem se esquecer, é claro, que também somos portadores de virtudes, como disse também Liz. Vós sois deuses, disse-nos Jesus. E é preciso que nós aproximemos essa divindade em nós, para que dessa forma nós consigamos caminhar e, é claro, insementar a felicidade que um dia há de nos colher por todo sempre. Não é verdade? Bom, sim. nós costumamos fazer uma vibração, uma mentalização em torno de nós, do planeta. Então vamos utilizar esse tempinho que nós temos aqui do final, né, aproximadamente aí uns 4 minutinhos, para fazer essa visualização. Agradecer a presença de todos vocês, dizer que esse trabalho só tem a importância que tem porque vocês são importantes, são especiais. Então, é muito grato para nós ter esse espaço de troca de saberes, de conhecimentos. Tá bom? Agradecer a Liz pela presença e vamos fazer nossa meditaçãozinha, nossa visualização. Tá certo? Vamos fechar os olhos ou ficarmos de olhos abertos, não há problema. Buscar uma posição confortável. Pode ser deitado, em pé, sentado. E nos percebermos iluminados, banhados numa luz peregrina suave, tranquila, pacífica, que dissolve as nossas preocupações, as nossas dores, as cobranças cotidianas. E essa luz sutil vai se irradiando por todo o ambiente em que nos encontramos, atingindo os nossos familiares, os nossos vizinhos, ultrapassando fronteiras e, é claro, banhando também todo o orbe, todo o planeta. E essa corrente do bem, essa vibração positiva, vai também contribuindo para que todos nós entendamos a importância do respeito, da tolerância, do amor, para reatar relações antes rompidas, construir novas relações e, por que não dizer, dar origem a um novo eu, comprometido com o bem, com a paz, com a dignidade, com o planeta. Agradecemos esse tempo maravilhoso que pudemos dispor da presença de todos vocês, retornando desta visualização, mantendo essa boa luz em nossos corações, em nossa consciência e percebendo que nós também merecemos ser felizes. Que essa felicidade vai se construindo em momentos cotidianos. Que muitas vezes as dificuldades nos alertam para aquilo que precisa ser modificado. E como bons estudantes da escola da vida, vamos aprendendo para que a lição se torne cada vez mais fácil, não menos responsável, é claro, mas sobretudo também mais plena, mais feliz. Um beijo enorme, fiquem com Deus. Obrigado, Liz.
Obrigado Até a próxima você. live, Beijo, sábado, gente. 10h30. Ok? Até mais. Até.